Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo de leituras temáticas. Dessa vez, talvez um pouco repetitiva, porque já tivemos um vídeo com esse tema aqui no canal. Mas como eu disse no vídeo anterior, a minha estante tem várias histórias com protagonistas assim, que é livros que têm bruxas como protagonistas. Dessa vez, eu vou ler 3 livros. O primeiro é uma fantasia volume único nacional, que é Garras. Inclusive, eu já iniciei a leitura, eu estou mais ou menos na metade. Até agora, estou adorando a história, os personagens, a ambientação, estou gostando muito. Tenho grandes expectativas de ser um 5 estrelas e talvez um favoritado. Mas vamos ver como vai ser o decorrer da história, né? O final, o desfecho final e tal. Mas eu estou gostando muito e em breve eu vou vir falar a minha opinião final sobre ele. Esse é um livro escrito pela Liz Vilas Boas, eu conheci ela na Bienal, lançado pela editora Rocco, e ele tem mais ou menos 350 páginas, mas ele é de um formato mais menorzinho, assim, sabe? Também da minha mão, então tá sendo uma leitura bem fluida. Já a minha segunda leitura será uma duologia gringa, que é a duologia do Caçador Sem Coração. Na verdade, a duologia Mariposa Escarlate, né? Composta pelo livro Caçador Sem Coração e Bruxa Rebelde. Eu já li um livro esse ano de bruxa, caçador de bruxas, e me decepcionei um pouco, que foi Pássaro e Serpente. Mas para esse aqui, eu estou com muita expectativa, porque eu já vi muitos leitores, criadores de conteúdo, falando bem dessa duologia. Então, a minha expectativa está lá em cima. Eles são um pouquinho grandes? São sim. Esse aqui, o primeiro volume tem 364 páginas, enquanto o segundo volume tem 412. Então, são bem grandinhos, né? São quase tijolinhos, mas eu acho que vai ser uma leitura fluida e eu estou com muita expectativa. Em breve também eu pretendo começar essa leitura e conversar com vocês tudo que eu achei sobre ela. Incrível que eu peguei esse livro para ler e eu estou sentindo a mesma vibe de uma série da Netflix que eu assisti um tempo atrás, que é Peaky Blinders. Gente, Thomas Shelby e o Edgar têm a mesma personalidade. A diferença, né, é que aqui a gente tem um toque mais sobrenatural, já que ele é um lobisomem. Mas, assim, perfeito demais. Tô adorando esse livro, gente. Maravilhoso. Já tô bem no finalzinho. Finalizei a leitura de Garras e eu posso dizer que eu adorei. Não foi um favoritado, tá? Isso porque, para eu favoritar um livro, tem que tocar no meu coração de um jeito diferente. Ele não tocou no meu coração de um jeito diferente, mas eu adorei essa história, me apeguei aos personagens, me apeguei à ambientação, me apeguei a tudo. Eu vivi e respirava Garras, inclusive li ele em 2, 3 dias. Eu li super rápido. É um livro curtinho e fluido também, mas assim, eu devorei essa história. E muito por conta da ambientação que é no Brasil, mas um Brasil de época. Então é uma coisa bem diferente que eu nunca tinha lido. Inclusive aqui, né, eles chamam de Vera Cruz. Aqui nós conhecemos a nossa protagonista, que é a Diana. Ela é uma bruxa, mas ela não tem uma coisa que é fundamental ao nascer bruxa, que é a magia.
Isso porque ela foi amaldiçoada pela própria mãe, amando do próprio pai. Que família legal, né, gente? Que gostoso. Precisa de muita terapia, nossa protagonista aqui. Tanto é que ela é meio drástica, mas enfim, não chegamos lá ainda. O que consiste essa maldição? A família do pai da Diana é uma família de caçador, né? Então ele caça monstros, então ele caça vampiro, lobisomem, ele caça criaturas mágicas. Mas, né, com a aceitação dessas criaturas na sociedade, a família dele, na verdade, investiu num outro negócio que é a fabricação de armas. Então eles têm uma fábrica que é super famosa e que distribui e vende muito. Então, o que eles fizeram? Os herdeiros só podem herdar após a morte do patriarca. Então o que a galera pensou? Vou trabalhar para meu pai e esperar ele morrer naturalmente. Não. Vamos levar os velhos de arrasta, que aí a gente pode fazer mais dinheiro e já ser dono do nosso próprio negócio. Só que o pai da Diana olhou para todo o passado da família dele e falou assim, comigo não. Então ele procura a mãe da Diana, que era uma bruxa muito poderosa, assim, mas meio maluca também, e fala assim, eu quero uma maldição. Eu quero fazer uma maldição para os meus filhos. E aí, o que acontece? Em vez do velho morrer, quem vai morrer no lugar é os filhos dele. Então toda vez que alguém tentar assassinar o pai da Diana, quem corre o risco de morrer é ela e os outros 3 irmãos. Ela acaba sendo uma filha bastarda porque o pai dela tem um caso com essa bruxa que ele contratou ele para fazer essa maldição e aí nasce a Diana. Então assim, além dela já vir dessa família problemática, ela ainda é uma bastarda. E aí ela sofre todo um preconceito, todo mundo trata mal ela, todo mundo abusa ela. Então assim, ela cresce uma pessoa muito revoltada. E para fazer essa maldição, a mãe dela ainda teve que sugar toda a magia dela e por isso ela não tem mais nada. Então assim, ela é uma bruxa sem magia, não é aceita na própria casa, não é aceita entre os caçadores, não é aceita entre as bruxas. Então, coitada, é excluída, entendeu? Sofreu muito, comeu o pão que o diabo amassou. Mas ela tem um melhor amigo, que é o oráculo. Exatamente. Ela tem tipo um tarô. E aí é como se tivesse nesse tarô um pouco de magia. Ela consegue se conectar com ele e ler muito bem as cartas. E aí numa tiragem ela vê que o jeito para ela sobreviver é ela se aliar a uma matilha de lobisomens. E é aí que entra o nosso protagonista, o Edgar. Ele tem uma matilha, é ele e mais 2 irmãos no comando, e eles têm uma cachaçaria, né? Eles têm uns negócios obscuros ali, mas eles têm uma cachaçaria oficial, digamos assim. Então a Diana, num belo dia, ela chega com uma mala cheia de dinheiro e fala assim, eu quero comprar um marido. E aí o Edgar falou assim, tá, o que eu ganho com isso? E ela falou, olha, você vai ganhar a fábrica, você vai ganhar dinheiro, você vai ganhar muitas coisas. E aí, como eles estão passando por uma fase muito difícil, né, e eles têm muitas pessoas na matilha, e são todos uma grande família, ele fala, por que não? E aí nós teremos um casamento por conveniência bafônico. Eu adorei esse livro. O romance é muito gostoso, tá? O romance é uma delícia, tá? Eu adorei os nossos protagonistas, eles têm muita química. Eles se estranham, assim, um pouco no começo, mas não chega a ser um de inimigos para amantes, tá? Eles só são um pouco... Tá, mas será que eu posso gostar dela? Será que eu posso gostar dele? Isso é só um negócio. Então, assim, não são inimigos, mas essa fase do casamento por conveniência passa por essa questão do... A gente fez um acordo. Será que eu posso me apaixonar realmente? Então, assim, essa parte do romance é muito gostoso, mas a gente também tem fantasia, a gente tem muito drama familiar. E assim, não pensa que a nossa protagonista, só porque ela não tem magia, que ela é indefesa não, tá? Porque quando a Diana aqui, ó, chega numa cena de salto alto, se prepare. Leia que você vai entender. Leia que você vai entender. Então assim, gente, foi uma leitura muito gostosa, que me deixou muito animada. E eu adorei conhecer esses personagens. Eu não tenho certeza, mas eu acho que vem aí um outro livro desse universo. Não é uma continuação. Eu acho que vai tratar de alguns dos 2 irmãos do Edgar. Então, acho que vem aí um novo livro nesse universo. E eu com certeza vou adquirir, gente, porque eu adorei, foi muito bom, foi muito fluido. Passou super rápido, sabe? Super rápido. A gente tem bastante cena de ação, a gente tem a questão mitológica ali dos lobisomens. E uma coisa que eu achei muito curiosa é porque nos livros de fantasia que eu leio, geralmente, os lobisomens eles tentam sempre se livrar da maldição, ou tem uma relação difícil, né, com virar lobisomem. Mas aqui não.
O Edgar, os irmãos, a Matilda inteira tem orgulho de ser lobisomem, sabe? Eles não encaram aquilo como uma maldição. Inclusive, passa em muitos momentos uma impressão de que a maldição não é ele ser o lobo, e sim ele ser o homem. Então, foi uma sacada que eu achei muito inédita, que eu nunca tinha visto em nenhum outro livro. E eu gostei muito de ver isso aqui, né? Porque é uma outra realidade, né? Uma outra face de uma história já contada, né? Então, tem toda aquela questão de virar lobisomem, né? Virar o lobo ali na lua cheia. Mas não é uma coisa ruim pra eles. Eles gostam, eles têm orgulho. E isso foi muito legal, eu adorei tudo nesse livro. E eu digo uma coisa, se você não leu, leia porque é muito bom. Principalmente se você gosta de fantasia, gente. É um livro curtinho, é único. Então, assim, você entra nesse universo, se apaixona pelos personagens e acabou. E aí a gente fica torcendo pra ter mais um livro nesse universo, porque a gente fica curioso, assim, pra saber um pouco mais dos personagens que aparecem aqui, tá? Principalmente os irmãos do Edgar e outras pessoas. E a gente quer saber mais sobre eles, porque eles são interessantes. Então, assim, eu gostei muito. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Leia. Leia porque é muito bom. Eu sei que eu fiz unboxing desse livro com vocês, né, gente? Mas eu acho que eu não exaltei a beleza dele o suficiente. Porque ele é lindo. Olha isso aqui. Eu tô apaixonada nessa edição. E uma coisa que me ganhou, né? Os inícios de capítulo. Olha a mariposinha. Tô apaixonada. Que livro lindo, 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 gente. Maravilhoso. Não, eu não finalizei a leitura de Caçador Sem Coração. Mas como a gente vai ler a duologia aqui, eu achei melhor trazer as minhas primeiras impressões. E aí depois ler o segundo livro e trazer a minha opinião final sobre a duologia. Eu queria dizer que eu acho que esse livro aqui tem alguma mágica nas folhas, porque é totalmente viciante. Eu li primeiro e no segundo dia, mais ou menos 20 páginas ali. Depois, ontem no caso, eu peguei e li mais de 100. Então, eu tô muito empolgada com essa história, quero saber o que vai acontecer com os personagens. E uma breve sinopse aqui do que é essa história e do que tá acontecendo. Nós temos a Rune. A Rune é uma jovem que vive num local onde as bruxas são massacradas. Mas, antigamente, as bruxas reinavam ali até que houve um golpe e aí começou essa caça generalizada das bruxas. A Rune, ela finge ser uma socialite bem mimada, que não liga pra nada, não pensa em ninguém, bem cabeça oca, só quer ir a festas, etc. Mas esse é um papel que ela atua, né, pra enganar todo mundo ali, exceto os seus dois melhores amigos, que é um casal. E aí eles sabem realmente da intenção da Rune, quem ela é, e eles ajudam ali da forma que podem. Mas a verdade é que ela é a Mariposa Escarlate, que é uma bruxa e justiceira. Então, a guarda prende as bruxas para executá-las, ela vai lá, resgata essas bruxas e dá um jeito de tirá-las da cidade e salvar a vida delas. Então, essa é a missão de vida dela. E ela tem esse sentimento de que é o dever dela, porque foi ela que entregou a avó para execução. Na época que as rainhas bruxas caíram, elas tentaram fugir, mas não deu tempo, deu tudo errado. E aí ela não teve escolha a não ser entregar a avó, porque a avó ia morrer de qualquer jeito, porque ela tinha sido acusada. Mas a Rune poderia se salvar se ela se mostrasse contra as bruxas. Então foi o que a avó aconselhou ela a fazer, ela foi lá e fez. E, enfim, desde então ela vive essa vida dupla aí. E a gente vai ver que a Rune, logo no primeiro capítulo, ela tá tentando ali achar uma bruxa específica. Mas quando ela chega na casa dessa bruxa, a guarda chegou primeiro e já prendeu essa mulher. Então ela tenta ali resgatar de algumas formas, mas ela não tem as informações que precisa para saber onde essa mulher está escondida. Então ela vê como única alternativa se aliar ao Gideon, que a gente sabe logo no início que ele teve uma relação íntima com uma das bruxas que era a rainha e que ele foi violentado. Então a gente já parte desse pressuposto de que ele odeia bruxas com razão,
Mas assim, não passa pano para as coisas macabras que ele faz não, né? E aí a gente já tem essas informações logo de cara, esses dois vão tentar se envolver ali, mas é sempre com dupla intenção, sabe? Sempre com segundas intenções. Porque a Rune se envolve com ele para saber das informações e ele também se envolve com a Rune porque um contato dele falou assim: Gideon, eu descobri como que a última fuga aconteceu por meio de um navio, e esse navio está em nome da Rune. Então, ou a Rune é a Mariposa Escarlate e está fingindo embaixo do nariz de todo mundo, ou então ela sabe quem é a Mariposa Escarlate. Então, ela é a sua melhor linha de investigação. Então, se envolva com ela, conquiste ela para você descobrir. Então, eles começam a se envolver assim. Então, não tem ninguém sendo enganado, todo mundo sabe quem é quem. E isso eu achei muito genial, porque geralmente história de bruxa, caçador de bruxa, eu sou uma bruxa, ele não pode saber que eu sou, e então vou me esconder. Mas assim, aqui não tem isso, sabe? Se ela se esconde, ela não conta que ela é uma bruxa, porque isso condenaria ela à morte. Mas tá todo mundo ali, ó, cobra comendo cobra, entendeu? Todo mundo com segundas intenções, todo mundo querendo tirar proveito da situação. Então, tá sendo muito legal, eu achei muito inovador mesmo essa questão como a autora traz a história aqui no livro, apesar de que eu não sei para onde o plot vai. Tá tudo muito óbvio, a gente tem umas questões que tá acontecendo ali em paralelo e que não envolve o Gideon e a Rune diretamente, mas eu não sei para onde essa história vai. Então, eu tô esperando ser surpreendida pelo plot, tô esperando que seja um plot bom. E assim, se ele só continuar como tá, vai ser um favoritado. Então, tô com muita expectativa pra continuar essa leitura. Falta bem pouquinho pra acabar, então talvez hoje ainda eu acabe e já pegue o volume 2, que é Bruxa Rebelde. E aí, leia e veja como essa história vai acabar. Mas eu tô muito, assim, empolgada com essa história, sabe? Tô gostando muito. E até agora só tem elogios. Mas vamos esperar o fim da leitura pra gente ter uma opinião aí final. Mostrar pra vocês o quanto esse segundo livro também é muito bonito, igual ao primeiro. A contracapa, a folha de guarda, não sei o nome disso aqui, mas olha só que belo. É igual ao primeiro, só que aqui a gente tem essa cor dourada. E o mapa, igualmente bonito, né? Olha só, os nossos protagonistas queridinhos. Gente, que perfeição esse mapa. O restante de gramação é igual, os inícios de capítulo também é igual. E aqui atrás, mais uma vez. Enfim, edição maravilhosa. E agora eu vou conversar com vocês sobre o que eu achei desse querido aqui. Finalizei a leitura de Bruxa Rebelde. E não, ele não foi um favorito. Eu acho que eu fiquei muito empolgada com o início do primeiro livro. Como eu disse, a autora, ela tem um jeito de escrever muito diferente e ela conta tudo que a gente quer saber logo no início, entendeu? Não tem muita surpresa com ela, mas o plot final desse livro, ok, foi bom, mas depois que a autora começou dando umas pistas, eu peguei, entendeu? Depois que ela começou querendo contar, eu saquei o que era. Mas foi um plot legal. Aí passamos pro segundo livro e aqui nós temos muito mais romance. A batalha final foi ok pra mim, foi bom, mas sabe, faltou aquele tchan no final, entendeu? E aqui nós temos muito mais romance. Então assim, como eu não sou muito fã de romance, não conseguiu me pegar muito, mas a história é boa, os personagens são muito bons e eu acho que eu não comentei com vocês sobre o sistema de magia, que é muito simples. Então eu acho que esse aqui é uma super indicação para quem quer uma fantasia mais fácil, sabe? Porque aqui as bruxas, elas obtêm o seu poder por meio do sangue, né? Então elas precisam do sangue e aí elas podem obter o próprio sangue, então ela pode fazer algum corte, usar ali e depois que cicatrizar, ela vai ficar tipo uma tatuagem. O risco vai ficar meio prateado de onde ela se cortou. Então elas usam como se fosse uma tatuagem. Então fica bem estiloso, assim. E é assim também que os caçadores conseguem identificar a bruxa, né? Então, essa é uma informação que eles já deram no primeiro livro, mas eu percebi que eu não tinha falado com vocês. Mas o sistema de magia é assim. Então elas precisam do sangue, elas vão fazer um desenho utilizando aquele sangue, tipo um símbolo, e aí cada símbolo vai ter ali um poder mágico, uma intenção. Então a nossa protagonista, ela consegue criar alguns símbolos. Então, por exemplo, ela tem uma marcha fantasma, que é tipo
uma invisibilidade. Ela não fica invisível, mas as pessoas, a não ser que saibam que ela está ali, não conseguem ver, sabe? Elas mudam o olhar, assim, é como se esse feitiço desviasse o olhar delas. Então a gente tem essa questão da magia, do universo mágico, que é muito tranquilo. E depois a gente tem romance. A gente tem um triângulo amoroso, tá? Nessa duologia. Mas é um triângulo amoroso bem feito. Então mesmo que você, não gosta muito de triângulo amoroso, aqui você vai gostar. Porque eu gostei e eu também não sou fã de triângulos amorosos. Então, eu deixei essa duologia, né, 4 estrelas. Então foi uma duologia muito boa, mas faltou só alguma coisa, sabe, pra tocar o meu coração, assim, e eu dar um favoritado 5 estrelas. Mas é uma super recomendação, eu gostei muito da leitura. Não foi o que todo mundo tava falando que, meu Deus, maravilhoso, vocês vão amar. Não foi assim. Mas acho que as pessoas que me falaram isso, elas gostam muito de romance, elas leem muito romance. E eu acho que esse é um livro muito legal pra quem gosta de romance, porque a gente tem um romance até que diferente, sabe? Como eu disse que a cobra não é cobra, eles não estão sendo enganados, sabe? Quer dizer, eles estão sendo enganados, mas eles sabem que estão sendo enganados. Então isso deixa a história bem diferente. Mas a escrita da autora eu achei magnífica e eu quero sim conhecer outros livros dela. Não sei se tem publicado aqui no Brasil, mas se tiver, eu vou querer conhecer. E assim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Nós lemos alguns livros com bruxas, nós lemos Garras, que foi muito bom e é uma fantasia nacional. Nós lemos uma duologia gringa, que eu também gostei bastante. Então, eu acho que foi um saldo aí de boas leituras para mim. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos assim, deixe o seu like. E se é a primeira vez que você está assistindo o Estante de Fantasia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aproveite esse momento para se inscrever, porque é muito importante aqui para o canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!